Do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Escritura Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de... Só um minutinho. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não se ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isto com base na Bíblia Sagrada,
vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, dando a vocês a garantia de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer agora uma oração para dar introdução à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1-318-37-300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos agora fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Espírito Santo e ao Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear
todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. A oração de número 3. Gratidão. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco, nesta live da sua igreja virtual, @AIG 1-318-37-300, seja expulso todo o mal e todas as vidas livres e fortalecidas, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, gratidão, não se esqueçam de curtir, compartilhar, interagir com esta nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos agora ao sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número agora de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor possa falar ao seu coração. Hoje de número par, rebanho de número par 16 e rebanho de número 15 ímpar. Vamos ao sorteio. Do livro da Bíblia Sagrada. O livro é Tiago, 5 capítulos. O livro de Tiago para a meditação do rebanho 16 e 15. Livro de Tiago. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tiago. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Capítulo 4 do livro de Tiago. Capítulo 4 do livro de Tiago contém 17 versículos. A origem das contendas, do 1º ao 4º versículo. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes vossos prazeres. Infiéis são, compreendeis que a amizade do mundo é inimiga do Senhor Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo do Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Vamos ao livro. O livro é Judas, um capítulo. Livro de Judas, um capítulo.
O livro de Judas contém 25 versículos. A profecia apostólica, exortações, do 17º ao 20º versículo. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, o quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias contém 6 versículos. O sol da justiça e seu precursor, do 1º ao 4º versículo. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Sairei e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatuto e juízos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. O livro para meditação é Êxodo 40 capítulo. Livro de Êxodo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Êxodo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 24 do livro de Êxodo. Capítulo 24 do livro de Êxodo contém 18 versículos, que diz assim: a aliança do Senhor Deus com Israel, do 1º ao 4º versículo. Disse também o Senhor Deus a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciões de Israel e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu-se ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que falou o Senhor faremos. Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Livro de Deuteronômio, 34 capítulo. Sorteio do capítulo do livro de Deuteronômio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 33 do livro de Deuteronômio. Capítulo 33 contém 29 versículos, que diz assim: a bênção de Moisés, do 1º ao 4º versículo. Esta é a bênção que Moisés, homem do Senhor Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes ofereceu de Seir.
resplandeceu desde o monte Pará e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocaram a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu irei sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é maior do que o conhecimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. A oferta de número 58. Oferta de número 58. Glórias ao nosso Senhor Deus. A oferta de número 58. Muita atenção com o segmento de fé de igreja, pois nenhum membro jurídico privado da igreja, estando só, sem outros membros jurídicos privados de igrejas, ele não tem a permissão para congregar outros membros do corpo do Senhor Jesus ou Cristo, porque tem que ser bandeira jurídica privada de igrejas diferentes uma das outras, todas juntas para serem opção de membros para eles permanecerem na fé. E muita atenção nas atividades de 12 igrejas e as bases da Bíblia Sagrada que estão presentes na mensagem que o vídeo está disponível no canal @milhaofertadim, com a mensagem 19 com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as 5 afirmações na mensagem são mentiras, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 19, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão ao nosso Senhor Deus. Vamos sortear agora mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos, oração de número 5. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 5. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1-318-37-300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate junto conosco, em um só espírito, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. O livro para meditação é o livro de Oséias, 14 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao capítulo do livro de Oséias, capítulo 2 do livro de Oséias.
Capítulo 2 do livro de Oséias contém 23 versículos, que diz assim: chamai a vossa irmã, o meu povo, e a vossa irmã, favor. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, porque ela afasta as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que não o despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. O livro é Lamentações, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 3 do livro de Lamentações. Capítulo 3 do livro de Lamentações contém 66 versículos. Convidado o povo a reconhecer o seu pecado, do 1º ao 4º versículo. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor do Senhor Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deverás, ele volveu contra mim a mão de contínuo todo dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. O livro é o livro de Sofonias, 3 capítulos. O capítulo do livro de Sofonias é o capítulo 1 do livro de Sofonias. Capítulo 1 do livro de Sofonias contém 18 versículos. Ameaças contra Judá e Jerusalém. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cussi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Zequias, nos dias de Zosias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as árvores do céu e os peixes do mar, e as ofensas sobre os perversos, e exterminarei os homens de sobre a terra, sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Vamos ao sorteio do livro Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias, 24. Não, né? Deixa aqui. 733, Jeremias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui nesta live. Capítulo 19 do livro de Jeremias. Capítulo 19 do livro de Jeremias contém 15 versículos. A botija quebrada. Assim diz o Senhor: vai, compra uma botija de olheiro e leva contigo alguns dos anciões do povo e dos anciões dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Imom, que está à entrada da porta do olheiro, e apregoa ali as palavras que eu te disser. E disse: ouve a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Senhor Deus de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dê ouvir retimilhão
os ouvidos. Portanto, me deixarão e profanarão este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nunca conheceram nem ele, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocente. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. O livro para meditação é o livro de Isaías, 66 capítulos. 66 capítulos. De Isaías. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Isaías. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 22 do livro de Isaías. Capítulo 22 do livro de Isaías contém 25 versículos. Profecia contra Jerusalém, do 1º ao 4º versículo. Sentença contra o vale de visão que tens agora, que todo o teu povo sobe aos telhados. Tu, cidade que estava cheia de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes fogem a uma e são presos sem que se use o arco. Todos os teus que foram encontrados foram presos, sem embargo, de já estarem longe na fuga. Portanto, digo, desviais de mim a vista e chorarei amargamente. Não insistais por causa da ruína da filha do meu povo. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira proposta, com essa mensagem disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta de número 17. Oferta de número 17. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir esta nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Em nossa 17ª oferta, nós estamos afirmando que o princípio para ser próspero primeiro é a oferta. E aqui não são todas as igrejas que têm autoridades para receberem as ofertas dos ofertantes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar, com base na Bíblia Sagrada, que estamos errados, então vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 1. Oração de número 1. E lembrando a todos vocês que nossas orações são todas numeradas, como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nessa live da sua igreja virtual. E saiam todos esses espíritos malignos agora em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, mas lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha agora um número de 1 a 20, mentalize aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos dar o início ao sorteio.
Mentaliza aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. O livro é Livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó. Capítulo 24 do livro de Jó. Capítulo 24. Capítulo 24. Contém 25 versículos, que diz assim: Jó contesta que os perversos muitas vezes não são castigados. Do 1º ao 4º versículo. Porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamentos, e porque os que o conhecem não veem tais dias. Não há os que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam ao órfão o jumento da viúva, tomam-lhe o boi, desviam o caminho aos necessitados e os pobres da terra. Todos têm de se esconder-se. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Obadias, um capítulo. Obadia, um capítulo. Livro de Obadia. Contém 21 versículos, o livro de Obadias. Os pecados e os castigos de Edom, do 1º ao 4º versículo. Visão de Obadia, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temo ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Vamos a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Atos, 28 capítulos. Livro de Atos. Vamos ao sorteio do capítulo. O capítulo é 4 do livro de Atos. Capítulo 4 do livro de Atos contém 37 versículos. Pedro e João presos, do 1º ao 4º versículo. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Perdão. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Senhor Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo. O livro de 3 João contém 15 versículos. O bom exemplo de Gaio, do 5º ao 8º versículo. Amado, procedes fielmente naquilo que praticais para com os irmãos, e isto fazei mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno do Senhor Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devereis acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Vamos a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor. O livro de Esdras, 10 capítulos.
Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esdras. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 8 do livro de Esdras. Capítulo 8 do livro de Esdras contém 36 versículos. A lista dos que voltaram com Esdras. São estes, do 1º ao 4º versículo. São estes os cabeças de família com as suas genealogias, os quais subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Ataxerxes, dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atos, e dos filhos de Secanias, dos filhos de Paróis, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Bom, irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Glórias ao nosso Senhor Deus. A oferta de número 47. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Oferta de número 47. 12 milhões de reais em dinheiro é um convite e uma propaganda de uma oferta para você praticar o amor com amor em espírito e em verdade. Atenção, o seu amar é você se sentir bem em um lugar e a sua natureza humana é quem julga, o lugar que se for natural, mas se ele for espiritual, você vai ter que usar a sua cidadania celestial de filhos do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E saiba que o Senhor Jesus mandou você julgar sim, João 7,38. Mas não os seres humanos, e sim julgar as atitudes e os elementos. Julgar como eles estão sendo usados e servidos por quem está sendo responsável por ele. Muita atenção, você e todos que creem no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pois tem este mandamento que é de examinar todos os frutos dos líderes e julgar, como está escrito em João 7,38, todas as atitudes e todas as obras deles. E você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, que essa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. Assista os vídeos ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa 7ª mensagem, com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão. Vamos agora a mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros das Escrituras Sagradas. Oração de número 9. Gratidão pela presença de todos. Oração de número 9. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores e inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @AG 1-318-37-300, sejam protegidas, renovadas e libertas através desta ministração da Tua Palavra para receber Suas bênçãos em abundância. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias e o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Gratidão pela presença. Mentaliza aí o número, e não se esqueça de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo no final desta live. O livro é 1 Samuel, 31 capítulos. Sorteio. O
capítulo é o capítulo 11 do livro de 1 Samuel. Capítulo 11 contém 15 versículos. Saul vence os amonitas. Do 1º ao 4º versículo. Então subiu Naás, Anomita, e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Anás: faz aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, Anomita, lhe respondeu: farei aliança convosco sobre a condição de vós serem vazados aos olhos direito, trazendo assim eu vergonha sobre toda o Israel. Então os anciões de Jabes lhe disseram: conceda-nos 7 dias para que enviemos mensageiro para todos os termos de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então nós entregaremos a ti. Chegaram os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Vamos a mais um rebanho. Mais um livro, perdão. Mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. Capítulo 1 do livro de Daniel. Capítulo 1 do livro de Daniel contém 21 versículos. A educação de Daniel e de seus companheiros, do 1º ao 4º versículo. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e o sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa do Senhor Deus. A este levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciências, versatos no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Glória ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Vamos ao sorteio. O capítulo do livro de Ezequiel. O capítulo é o capítulo 5 do livro de Ezequiel. Capítulo 5 do livro de Ezequiel contém 17 versículos. Do 1º ao 4º, que diz assim: Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro, a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela sua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Só um minutinho, por favor. Eita. Uma terça parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Tomarás outra terça parte e a ferirás com uma espada ao redor da cidade. Perdão. Perdão, Senhor. Perdão a todos abençoados que estão na live. Uma terça parte queimarás no meio da cidade, outra se cumprirem nos dias do cerco. Tomarás outra terça parte e a ferirás com a espada ao redor da cidade, e a outra terça parte espalharás ao vento, desembainharei a espada atrás deles.
Desta terça parte tomarás um poucos, a outras os atrarás nas abas da tua veste. Desde ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui nessa live. Sejam todos muito bem-vindos. Perdão mais uma vez a todos os meus seguidores, a todos que estão aqui assistindo a live. Vamos agora a mais um livro, sorteio de mais um livro. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração no final desta live. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. 3. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro de 1 Reis. Capítulo 20 do livro de 1 Reis. Capítulo 20 do livro de 1 Reis contém 43 versículos. Acabe derrota os sírios, do 1º ao 4º versículo. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou-se todo o seu exército. Havia com ele 32 reis e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensagem à cidade a Acabe, rei de Israel, que lhes disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu-lhe o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ao rei meu senhor. Eu sou teu e tudo o que tenho. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Coríntios. O capítulo é o capítulo 16 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 16 do livro de 1 Coríntios. Contém 24 versículos. Acerca da cólera para os necessitados da Judéia, do 1º ao 4º versículo. Quando a cólera para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No 1º dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam colheitas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes, se não convier que eu também vá, e eles irão comigo. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler agora a revelação das ofertas, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. A revelação das ofertas. Ela te traz, no mínimo, 4 fórmulas para você poder agir com elas. Examinando. Primeiro, você mesmo que está me ouvindo. Segundo, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. A quarta é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que, por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer para sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para sua presença seja onde você estiver. Mentaliza aí um número de 1 a 20
e vamos fazer o sorteio para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração para a sua meditação de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 4. Número 8, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Número 6, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 4. Número 5, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 24. Número 1, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 33. Número 20, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 2. Número 11, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 3. Número 18, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 1. Número 12, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 19. Número 13, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 22. Número 7, vai meditar no livro de Jó, capítulo 24. Número 4, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Número 15, vai meditar no livro de Atos, capítulo 4. Número 16, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Número 17, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 8. Número 19, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 11. Número 9, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 1. Número 14, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 5. E número 2, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 20. E por último, número 10, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 16. Gratidão pela presença de todos. Vamos à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, ou inscrito e membro, ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias, de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã, na igreja @igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16h48, na igreja @AIG 1318 37 300 e até às 1h12 da madrugada, na igreja @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela. E vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiro. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluídas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida
seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua religião, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras sagradas. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês aqui nesta live, que o Senhor e o Espírito Santo possa abençoar. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia. Amém. Até a próxima live.